Aqui, ó, aqui eu fiz 2 pontos altos e vou fazer o terceiro. Então, notem que desde o início, o que aconteceu aqui, ó? Eu cheguei nesse último bloquinho da carreira normal, fiz 2 correntinhas e iniciando nessa parte que tem 14 pontos altos, eu fiz um ponto alto, depois eu fiz 2 no mesmo ponto, pulei as 2 correntinhas, depois eu fiz 3 pontos, um para cada ponto de base, 2 correntinhas, novamente eu fiz um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo espacinho, 2 correntinhas e agora eu fiz um ponto para cada ponto de base. Então, eu já tenho aqui, nessa parte de 14 pontos altos, eu tenho 1, 2, 3, 4 bloquinhos. E agora eu vou fazer o último, que é 5 bloquinhos nesse espaço. Então, eu vou fazer, ó, 1, 2 correntinhas. Nesse ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos aqui, ó. Agora, prestem atenção, nesses 2 últimos dessa parte dos 14 pontos altos nessa curva, nós vamos pular esse ponto aqui. Nós não vamos fazer nada nesses 2 pontos que estão aqui por último. Então, eu vou fazer, ó, 1, 2 correntinhas e vou voltar aquele processo de fazer, ó, 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Eu vou terminar essa carreira e já volto para mostrar para vocês o outro lado do tapete, que tem que ficar igualzinho. Aqui, gente, ó, notem que eu cheguei na próxima curva aqui, da mesma maneira que aqui, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos nesses 14 pontos altos, aqui do outro lado é da mesma forma. Eu terminei a carreira normalmente, fiz os 3 pontos altos, 2 correntinhas e o mesmo processo, ó. Eu fiz o primeiro ponto alto, depois 2 pontos no mesmo ponto de base, 2 correntinhas, 3 pontos altos em cada ponto de base, e aqui novamente um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto e 2 no ponto de base. E agora eu cheguei aqui, ó, em 2 correntinhas, e eu tenho que, dentro desse espacinho que tá aqui, novamente eu vou fazer 3 pontos altos, ó, 1, 2, 3. Vou realizar aqui, ó, 1, 2 correntinhas. E aqui, ó, na terceira correntinha, ó, 1, 2, na terceira, eu vou introduzir a agulha e vou puxar esse fio, fazendo um ponto baixíssimo. Então, esse processo aqui, eu vou fazer sempre. Eu cheguei aqui, eu vou na terceira correntinha introduzir para poder iniciar a próxima carreira. Aí, aqui agora, o que que eu faço? Eu vou introduzindo a agulha, sem puxar muito, caminhar com esse ponto, até eu chegar no próximo espacinho. Cheguei no próximo espacinho, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e novamente eu vou naquele processo, ó, fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas, 1, 2, e em cada espacinho eu vou fazendo, ó, 1, 2, 3 pontos altos. Vou chegar aqui na curva para eu mostrar para vocês, a partir de agora, como que vai ser esse processo. Então, eu vou caminhando sempre, como eu já disse para vocês, fazendo da mesma forma. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, notem que eu vou chegar
naqueles bloquinhos que estão na curva de 14. Aqui vai haver agora uma pequena diferença. Eu vou fazer, ó, 2 correntinhas. Nesse espacinho aqui, eu vou colocar, ó, 1, 2 pontos altos. E nesse próximo, ó, nessas 2 pontos altos que tem aqui na frente, eu vou fazer um para cada ponto de base. Então, eu vou fazer mais um ponto alto e outro ponto alto nesses 2. Então, aqui eu vou ter, ó, 4 pontos altos, e esse último desse bloquinho de 3 de baixo, eu deixo ele sem fazer nada. Eu pulo esse ponto. Então, agora eu vou seguir fazendo 2 correntinhas. Nesse espacinho, agora eu vou fazer 2 pontos altos. E nos pontos seguintes, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Então, eu faço 1 e 2. Sempre vou fazer 2 desses bloquinhos e deixar o terceiro sem fazer, eu vou pular. Aí, eu vou fazer, ó, 1 e 2. No espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. No ponto seguinte, eu vou fazer um para o ponto de base e o segundo no ponto de base. E sempre o terceiro vai ficar sem ser feito, eu vou pular ele. Então, eu vou fazer, ó, 2 correntinhas. No espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Ó, fiz 2 pontos altos. E para cada ponto de base, agora, eu vou fazer 1 e 2. Sempre pulando o terceiro ponto alto. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. No espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. E para cada ponto de base agora, eu vou fazer, ó, 1 e 2. Aí, ó, notem aqui, dentro dessa curva, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu cheguei aqui, ó, eu modifiquei, eu fiz 2 pontos dentro do espacinho, usei 2 pontos do bloquinho e sempre fui pulando um por bloquinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Chegando aqui, eu volto a fazer o meu trabalho normalmente, ó. Eu vou pular esse último, vou fazer 1, 2 correntinhas e vou seguir fazendo novamente 3 pontos altos e 2 correntinhas. Vou terminar essa carreira e já volto para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu terminei essa curva da mesma maneira que eu fiz essa outra curva. Então, sempre tem que ter aquele cuidado, ó, quando iniciar na curva, eu vou fazer os bloquinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu terminei essa parte da curva, vou fazer 2 correntinhas e seguir normalmente dentro dos bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas, 1 e 2. Você vai fazendo assim, ó, 1, 2 e 3. E esse processo que eu já mostrei pra vocês, você vai fazer 1, 2 correntinhas e aqui, ó, 1, 2 na terceira, você vai introduzir a agulha e fechar com ponto baixo. E sempre é assim, ó, nós vamos seguir aqui, chegar no espacinho, começar 3 pontos altos, 2 correntinhas e ir seguindo. Lembrando que quando a gente chegar aqui novamente na curva, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 2 pontos no espacinho, seguir e sempre o último ponto desse bloquinho que é o da curva, eu vou deixar um sem fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu ainda vou continuar esse tapete pra gente terminar a confecção dele completa e fazer a borda. Muito obrigada a todos que estão acompanhando o canal. Até o próximo vídeo e tchau. E não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até logo.